Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A capa do livro da nossa referência bibliográfica está aparecendo agora para você na tela do nosso vídeo. Então, eu irei ler a parte específica que fala da evolução da arqueologia bíblica na busca, na pesquisa de quem eram os cananeus, os israelitas. Teremos aqui uma aula surpreendente acerca da evolução da pesquisa e da própria arqueologia em si, como que os métodos científicos arqueológicos tiveram que evoluir frente aos achados arqueológicos, às escolas que se formavam e às conclusões que se chegavam. As palavras Canaã e cananeus têm muitos referentes e significados potenciais. Alguns são importantes para os leitores da história israelita entenderem. O primeiro, e provavelmente o mais familiar, é o uso bíblico. Canaã é o nome da terra que Israel, de acordo com a narrativa bíblica, conquista e eventualmente habita. Os cananeus são os habitantes da terra e, portanto, geralmente inimigos de Israel. Os cananeus e suas práticas são geralmente avaliados negativamente e vistos como ameaçadores para Israel. O segundo uso mais comum destas palavras que os leitores das histórias de Israel encontrarão está relacionado ao primeiro. Canaã é usado pelos estudiosos modernos para designar a área a oeste do Jordão, que se estende desde o que é hoje o Líbano, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. Esta designação é usada principalmente quando a Idade do Bronze Média ou final está em discussão. Em ambos os períodos, as grandes cidades-estado dominaram os vales e a planície costeira. Cananeus é o termo acadêmico moderno para os habitantes das cidades. Os estudiosos têm debatido a adequação destes termos para designar uma terra ou um grupo de pessoas no mundo antigo. Usar o termo Canaã para uma área inteira implica que havia alguma unidade entre os cananeus. No entanto, não está claro se esta unidade foi percebida pelas pessoas da região. E os estudiosos sabem que a língua e a cultura variavam entre os chamados cananeus. Este debate, no entanto, é importante para a discussão principal, porque lembra aos leitores que os termos para terras e povos antigos são termos de conveniência, uma forma de generalização que é necessária quando centenas de anos e milhares de quilômetros quadrados são condensados em um período cronológico, em um único bloco cultural. Ou seja, já começamos a perceber que quando estudamos a questão de Canaã e cananeus de maneira técnica, acadêmica, científica, arqueológica, histórica, não estamos falando de um grupo único ou de uma cultura única. Os termos são utilizados de maneira pela conveniência para facilitar a compreensão daquilo que está sendo transmitido. Eu já até demonstrei isso aqui em um vídeo em que eu faço uma leitura e comentários do livro Deus no Antigo Testamento, em que eu estou lendo um artigo científico que foi publicado, muito bem escrito, que demonstra a questão das divindades locais.
e dos ritos que se praticavam para estas divindades dentro de Canaã. Então nós vemos claramente que não havia uma unidade. Alguém então vai poder dizer, mas olha, a Bíblia já fala disso, né? Que entre ali aqueles que são chamados cananeus, haviam os heveus, os jebuseus e por aí vai, vários gileaditas, vários outros subgrupos dentro da própria terra de Canaã. Mas o que nós veremos mais adiante é que você tem que entender que os próprios israelitas também são cananeus. Não há uma historiografia bíblica como nos é narrada. E nós vamos ver isso por parte de um dos maiores acadêmicos da arqueologia bíblica e que era um confessional, o famoso professor Albright. Os seus estudos provocam uma divisão, literalmente, entre antes e depois na pesquisa da arqueologia bíblica, porque ele, buscando provar a Bíblia, foi se demonstrando que precisava-se de mais elementos históricos científicos e que as maneiras como a Bíblia narrava a infiltração ou a posse da terra prometida não era bem assim que a arqueologia e a história documentada nos informava que era. Então ele foi buscar confirmar o que estava dentro da Bíblia, isso é uma verdade, e foi obrigado, obviamente, a fazer ciência. Mas mesmo assim, ele ainda tinha postulado, ainda tinha assertivas e afirmativas para ir de encontro a corroborar o relato bíblico. Mas nós hoje sabemos que tudo não passa de uma narrativa teológica, mítico-lendária, mágico-simbólica. Vamos nos aprofundar aqui na nossa referência bibliográfica. Na mesma linha, Albright e seus seguidores geralmente sustentavam que os artefatos do passado podem e devem confirmar a veracidade essencial da Bíblia. Em última análise, porém, esta convicção colocou sobre a arqueologia um fardo considerável que esta não foi capaz de suportar. O exemplo mais notável da inadequação da abordagem de Albright é a crença da escola de Albright de que as tribos hebraicas que deixaram o Egito conquistaram Canaã, conforme relatado principalmente no livro de Josué. Albright e seus alunos reconheceram que a arqueologia não concordava com o relato de Josué em muitos aspectos, mas mantiveram a historicidade essencial do relato, refinando certos detalhes e explicando as discrepâncias. O problema é que explicar estas discrepâncias ficava apenas no campo argumentativo, não era necessariamente fundamentado em uma evidência. Eu vejo algo que é discordante e eu tento explicar baseado numa lógica minha. Não funcionou. Estas mudanças permitiram aos historiadores manter a historicidade da conquista face a tendenciosas evidências arqueológicas. Então, no tempo do professor Albright, por causa destas argumentações que ele apresentava, os historiadores, entre aspas, bíblicos, eles conseguiam mandar, não, porque é um probleminha aqui, a gente vai ajustando. Mas o próprio professor Albright viu claramente que a arqueologia discordava do relato bíblico. Ele mesmo reconheceu. Ele e os seus alunos reconheceram que a arqueologia não concordava com o relato de Josué, com a tomada de Canaã de forma militar. Enquanto os estudiosos bíblicos americanos seguiram principalmente o exemplo de Albright, os estudiosos europeus seguiram um curso diferente. As duas figuras mais importantes desta escola foram os alemães Albrecht Alt e o seu aluno Martin Noth. Tal como os albrightianos, Alt e Noth eram estudiosos bíblicos interessados no passado de Israel. Guarda esta informação. No entanto, suas hipóteses sobre isso eram bem diferentes. Em vez de acreditar ou aceitar a Bíblia como essencialmente verdadeira pelo seu valor nominal, os altianos encontraram a verdade histórica incorporada no que acreditavam ser as tradições centrais da Bíblia. Alt e Noth também recorreram à disciplina da sociologia, em busca de modelos comparativos e informações
informações que pudessem ser aplicadas ao mundo bíblico. Então veja bem, já começa-se a perceber que a arqueologia não seria suficiente a aplicá-la como ciência para montar o cenário real do que aconteceu no passado da terra de Canaã, na antiga Israel. Um resultado bem conhecido desta abordagem é a reconstrução dos primórdios do antigo Israel, feita por Alt e Noth. Eles acreditavam que a presença de Israel na terra e a unidade não aconteciam através de uma conquista, mas sim implicavam um processo social que envolvia nômades, como Abraão se estabelecendo, lentamente se unindo e eventualmente se tornando o grupo social dominante. Essa teoria ficou conhecida como teoria da infiltração pacífica. Histórias como a da conquista, argumentaram eles, eram memórias genuínas das experiências de pequenos grupos que foram expandidas e incluídas nas memórias comunitárias de Israel, quando estes grupos se tornaram parte da coligação israelita. Noth argumentou ainda que esta coligação poderia ser entendida como uma anfictionia, um tipo de confederação conhecida desde a Grécia Antiga. As reconstruções históricas específicas oferecidas pelos altianos eventualmente vacilaram por falta de evidências, e o seu método de ler a Bíblia em busca de núcleos antigos de tradições não conseguiu resistir à opinião crescente de que escavar o texto em busca de relíquias antigas é, na melhor das hipóteses, altamente especulativo e problemático. Ou seja, do ponto de vista científico, não é a Bíblia que vai nortear a minha pesquisa. Na verdade, é a partir daquilo que eu encontro buscando de maneira científica o que a própria região fala por si mesma, eu confiro, eu falseio o resultado, aplico o método científico, vou até a Bíblia, que é um documento produzido a partir do século VII da Era Comum, e vejo se aquele documento ele traz alguma veracidade ou alguma tradição que já está confirmada pela arqueologia. O que acontecia era o caminho contrário. Assumia-se a Bíblia como verdade e vamos cavar já querendo encontrar o que a Bíblia diz. Mas e se o que a Bíblia diz estiver impreciso? Se não for uma realidade? Se for apenas uma narrativa e não for algo histórico, não tiver evidência arqueológica, gasta-se tempo e dinheiro procurando coisas que não existem. Então, a própria arqueologia foi evoluindo e tornando-se cada vez mais realmente um método científico e demonstrando que essas escolas antigas enfrentavam problemas e precisavam de uma reformulação científica para análise da arqueologia bíblica. Apesar da refutação de muitas das reconstruções históricas específicas oferecidas pelas escolas Alt e Albright, os estudos bíblicos históricos de hoje estão profundamente em dívida com ambas as abordagens. Um importante ponto em comum entre as duas escolas é que Alt, Noth e Albright acreditavam que informações históricas úteis poderiam ser encontradas na Bíblia. Foi justamente isso que nos levou ao outro caminho. Quando foi se percebendo, olha, os próprios caras, vamos dizer assim, entre aspas, que buscaram confirmar a Bíblia, eles foram percebendo que a arqueologia não vai concordar muito com a Bíblia, não. Historiadores e arqueólogos trabalharam, responderam e refutaram estas e outras suposições destas escolas altianas e albrightianas. Nos é suficiente notar que a influência destas duas escolas na disciplina arqueológica foi tão profunda que sérios desafios aos métodos e hipóteses altianos e albrightianos não ganharam força até a década de 1970, após as mortes de Albright e Noth. Então veja bem, já na época em que eles estavam vivos, em que eles ainda estavam vivos, eles já tinham as refutações apresentadas a eles. Mas como eles eram pioneiros nessa questão, então eles tinham muita força argumentativa. Mas após o falecimento dos mesmos, viu-se que a corrente mais científica da arqueologia foi ganhando força,
foi realmente fazendo a parte mais científica e demonstrando esta questão de Canaã, cananeus, israelitas relatadas na Bíblia hebraica estão envoltos em inúmeras narrativas, construções, volto a dizer, teológicas, mágico-simbólicas. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, tudo certo, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.